Bom dia, pessoal. Vamos aqui para a nossa aula 7 do curso de Cálculo 1, onde nós vamos trabalhar derivada da função logarítmica e de funções inversas. Então, naturalmente, você está me perguntando, e da exponencial? A exponencial é a função inversa da logaritma, nós vamos olhar por esse prisma, tá? Vamos lá. Vamos falar da derivada das funções logarítmicas. Vamos falar de uma outra técnica também, que é a derivação logarítmica, pela qual você pode derivar polinômios que são muito complexos. Tá? E vamos também falar de derivadas de polinômios reais. Ou seja, polinômios reais não, está mal colocado, né? De potências reais. Tá? Ou seja, x elevado a um número que não necessariamente é um número natural. E vamos falar das funções exponenciais e trigonométricas inversas. Por último, nós vamos resolver alguns exemplos. Bom, vamos começar logo de pedrada, né? Derivada de funções logarítmicas. A função logarítmica ela é diferenciável. Então, no domínio de x maior que zero, aplicando a definição de derivada e a noção de continuidade da função logarítmica, a gente tem o seguinte, ó. Então, a função logarítmica, como ela é contínua para x maior que zero, tá? Toda função derivável é contínua, não necessariamente ela é contínua, ela é derivável. Então, a gente pode calcular a derivada, né, porque a gente sabe, né, que ela é derivável e ser contínua é uma condição que está relacionada com a derivabilidade, não necessariamente leva a ela. Então, a gente vai usar isso como premissa também. A gente vai provar que a derivada do log é 1 dividido por x. E a derivada do log, por definição, é o log de x mais h menos o log de x dividido por h, com h tendendo a zero. Ou seja, a gente vai calcular a inclinação da reta tangente a um ponto x qualquer da função log de x. Ela mostra para a gente o quanto a função log cresce, ou se decresceria no caso da derivada dela ser negativo, tá? Ou o quanto ela se mantém estável. Então, um limite importante. Para provar a derivada do logaritmo, a gente precisa saber que esse limite de h tendendo para zero de 1 mais h elevado a 1 sobre h é igual a e, onde e é 2,72 alguma coisa. Eu vou falar aqui para vocês o quanto é o número de Euler, vou digitar aqui no quadro. Então, aqui, ó. Número de Euler. Você vai lá no Google e bota número de Euler, tá? Tem um site que coloca 2,71, e é por isso que a gente coloca 2,72 aqui como aproximação. 2,71, 8, 2, 8, 18, 28, 45, 90. Parece o resultado da Mega Sena, né? 4, 5, exceto que não tem 90 na Mega Sena. 2, 3, 5, 3, 6, tá? Então, aqui, ó, eu vou aumentar a fonte para você verificar. E ele continua, tá, gente? Ele não tem nenhuma regularidade, é por isso que ele é irracional, não dá para colocá-lo na forma de uma fração, tá? Isso aqui, gente, está associado com a definição do número de Euler. Isso é provável, mas isso não é escopo desse curso, provar que esse valor acontece. Você pode checar no GeoGebra, tá, gente? Isso é muito tranquilo de se fazer, tá? Se você quiser abrir lá, né? Aqui, ó. Opa, eu fiz besteira aqui. Recebi painel de vídeo. Quase que eu sumi com a minha cara aqui. Eu vou botar painel de vídeo. Você vai lá no GeoGebra. Tá? GeoGebra. Aí você bota aqui, ó. Isso é a calculadora. F de x. Ele funciona com F de H, o GeoGebra? Tá. 1,
mais H funciona. Elevado a... Aí eu vou pegar aqui, vou botar uma divisão. 1 dividido por H. Olha aqui, gente. Olha aqui. Vai aumentando aqui. Quando o H vai se aproximando de zero, olha para que valor essa função vai tendendo. Vou botar bem próximo aqui para você ver. 2 está entre 6 e 2,8. Está entre 2,6 e 2,8. Aumentando. Opa! Aumentou aqui, ó. Aí, ó. Ó. Aí, pai. Olha aí. Olha aí. Chegando bem próximo. Chegando bem próximo. Chegando bem próximo. Entre 2,71 e 2,72. Se você quiser, aumento mais ainda para você, irmão. Aqui, ó. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Quase 2,718, né? Olha aí, ó. E já começa a aumentar a divisão. Isso aqui é tendendo para zero, tá? Olha, você vai se aproximando cada vez mais. Opa! 2,718. A gente não tinha falado que era 2,718. Você vai aumentando infinitamente, você vai ver. Aí não dá mais. O GeoGebra cansou da sua insistência e da sua obsessão em não acreditar que, né, esse limite é verdadeiro. Então, o GeoGebra se cansou de você. Você é um bom matemático. Então, gente, tendo mostrado que a função 1 mais h dividido por 1 sobre h, lembre, mostrado, não foi demonstrado, tem esse limite para quando h tende para zero, lembrando, a gente mostrou até a terceira casa decimal. Para você provar isso matematicamente, existe uma dedução muito mais formal, mas como, repito, não é escopo desse curso, nós a deixamos de lado e acreditamos que você vai entender conceitualmente o que significa isso. Certo? Então, você já pode ver aí, né, que 1 mais h elevado a 1 sobre h é igual a i. E por que eu estou falando isso? Olha, porque quando a gente vai fazer aqui o logaritmo, né, quando você trabalhar isso aqui, você vai ficar com 1 mais x, o log de 1 mais h dividido por x elevado a 1 sobre h. Tá? Bom, lembrando disso, tá? Lembrando que esse limite leva a isso aqui, tá? Você pode usar a regra da cadeia, né? Transformar isso aqui, ou melhor, você pode usar a mudança de base e provar isso aqui também, que a derivada do log de x na base b é 1 sobre a ln de b dividido por x. Tá? Bom, eu vou provar isso aqui depois para você, vou fazer as contas mais de uma maneira um pouco mais detalhadas, tá? Depois que a gente terminar aqui. O que é importante que você saiba agora é que a derivada de log natural de x é 1 sobre x. Vamos falar aqui um pouco da derivação logarítmica. A derivação logarítmica é uma técnica usada para derivar funções compostas de produtos, quocientes e potências. Então, olha aqui, ó, gente. Y é uma potência, é um conjunto de potências, polinômios, pode colocar o que você quiser aqui. Então, é uma função p de x elevado a r, uma função q de x elevado a s e uma função d de x elevado a v. Se você tomar o log disso aqui, você tem um log de produtos pela diferença. Tá? Então, você vai ter o log de p de x elevado a r vezes o q de x elevado a s dividido pelo d de x elevado a v. Começando, o log da razão é a diferença dos logs. Então, ó, o log de p de x elevado a r, q de x elevado a s dividido por d de x, ele pode ser entendido como log de p elevado a r, q elevado a s, menos o log de d elevado a v. Aqui não é w, aqui é v. Tá? Ou melhor, como eu prosseguir com w, eu vou mudar aqui, ó. Aqui não é v, eu vou botar w. Só para você não confundir. D elevado a w.
Então tá, é isso que explica esse menos aqui. Ah, propriedade do logaritmo. Quando você tem um logaritmo elevado a alguma coisa, né, a uma potência, essa potência ela cai. Então aqui, ó, W. O logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Então, isso aqui vai ser o logaritmo de P elevado a R mais o logaritmo de Q elevado a S. Usando a mesma propriedade de potência, cai aqui o R e cai aqui o S. Quando você toma essa derivada, a derivada da soma é a soma das derivadas. R como é que eu posso dizer? R, ele é uma constante, S é uma constante e W é uma constante. Então, sai a derivada e a gente aplica a regra da cadeia. Como a derivada do log é 1 sobre x, eu derivo isso aqui e mantenho o argumento. Então, vai ser 1 dividido pelo argumento, que é P, vezes a derivada do argumento. Tá? A mesma coisa funciona para os outros. Então, ó, S vai ficar S dividido por Q, que é esse Q vem como a derivada do log aplicada no argumento, vezes a derivada do argumento, que é dq dx. Menos, aqui é a mesma coisa, ó. A derivada do log é 1 sobre x, só que aplicada no argumento, então é 1 sobre d de x, vezes dd dx. Tá? E, portanto, como y é essa coisa toda aqui, essa monstruosidade toda aqui, eu multiplico esse 1 sobre y e eu acho quem é a derivada de dy dx, sem calcular a derivada de dy dx, só calculando as derivadas dos polinômios, tá? Então, ó, em vez de calcular aqui quanto é que é a derivada desse monstrão, eu vou pegando a derivada de cada uma das funções dentro. Eu vou fazer um exemplo de derivada logarítmica para você ver depois. Outro elemento, derivada da potência. Quando a gente supôs na aula 5 que a derivada das potências era uma expansão aceitável da derivada dos polinômios, a gente não provou isso. Agora a gente pode fazer isso usando a derivação logarítmica. Então, se a gente quiser derivar a função y de x, que é igual a x elevado a r, para todo r pertencente aos reais, então o log de y é r vezes o log de x. Aplico a derivada logarítmica, tá? Pela derivação logarítmica, isso aqui vai dar dy dx, tá? É igual a x elevado a r menos 1. Ou seja, isso aqui vai ficar 1 sobre y dy dx, r 1 dividido por x, que é a derivada do log. Como y é 1 sobre... Como aqui tem um 1 sobre y, esse y multiplica lá, vai ficar 1 sobre x, x elevado a r dividido por x elevado a 1 é x elevado a r menos 1. Posso fazer com detalhe posterior para vocês. Tá? Agora a gente passa para falar de uma outra coisa, que é a derivada das funções inversas. Lembre-se, gente, quando a gente está falando de inversibilidade, a gente está falando de inversibilidade no intervalo. Tá? As funções seno e cosseno, elas são invertíveis, tá? Em um dado intervalo. A gente vai especificar esse intervalo posteriormente, tá bom? Então vamos lá. Uma função admite inversa se ela é injetora. O que é uma função injetora? Se a gente tem dois números, x1 e x2, no domínio, que são distintos, as imagens deles têm que ser necessariamente distintas. Então, x1 é diferente de x2, y de x1 é diferente de y de x2. A única possibilidade que temos para funções injetoras terem imagens iguais é se nos referirmos ao mesmo ponto do domínio, ou seja, se x1 for igual a x2. Então, por exemplo, a função y ela é injetora em todo o domínio, pois ela satisfaz o critério anterior. Para cada x que você pegar, por exemplo, x igual a 1 te retorna com uma imagem y igual a 1. X igual a 2 te retorna y igual a 2. X igual a menos 1 te retorna y igual a menos 1. X igual a menos 2 te retorna igual a y menos 2. No entanto, a função x² não o é. Por quê? Para duas entradas diferentes, ela pode levar a mesma imagem. Então, pegando aqui os valores do domínio positivos, eles têm os mesmos valores do domínio que são negativos. Por exemplo, se você pegar a função y igual a x², para x igual a 1, ela te retorna a imagem de 1. Para x igual a 2, a imagem 4. Para x igual a menos 1 ao quadrado é igual a 1, que é a mesma imagem que retorna para o x igual a 1. Então, x1 e x2 diferentes levam a mesma imagem. A mesma coisa se você fizer y igual a x igual a menos 2. Para x igual a menos 2 elevado ao quadrado é 4,
é a mesma imagem de x igual a 2, tá? Para o valor de x igual a 2. Então, aqui eu esqueci de colocar o outro slide, né? Então, vamos lá. Determinando a derivada da inversa. Há duas formas de determinar a derivada da inversa, mas ambas partem da premissa de que, aplicando a função inversa numa função direta, nós temos a variável independente. Nós vamos denotar a função inversa de y por y elevado a menos 1. Isso não significa que é o inverso. Para ser o inverso, você teria que botar y de x elevado a menos 1. A gente vai usar essa convenção aqui. Y elevado a menos 1 de x é a função inversa de x. Ora, se você aplica uma operação, tá? Você aplica uma função em alguma coisa e depois você aplica a inversa, o que você tem é essa coisa, tá? Então vamos lá, vamos apresentar um exemplo. Vamos supor que você tenha R$50 na sua carteira e um amigo teu te peça emprestado 20. Você empresta 20. Da feita que esse amigo te paga, e muitos deles nunca vão pagar, ou você perde o dinheiro ou perde a amizade, né? Da feita que você paga de volta, ele te devolveu e você tem R$50. Então tem uma operação sobre o seu dinheiro que é R$50, tira 20 dele e depois coloca mais 20 no seu dinheiro, você volta ao seu estado inicial. Então, é isso que significa você aplicar a função inversa na função, ou a função na função inversa. Então, após a gente derivar essa composição de funções usando a regra da cadeia, a gente chega a... Opa, aqui tem um problema, tá? Então, aqui, gente, eu corrigi o slide, tá? Porque estava muito complicado. E então, aqui é o seguinte, ó. Há duas formas de determinar a derivada da inversa, mas ambas partem da premissa de que, aplicando uma função inversa numa função direta, temos a variável independente. Isso aqui é válido, independente da forma que você adotar. Então, após a gente pode entender que isso aqui é uma composição de funções, ou seja, eu boto a função inversa dentro da direta, e o resultado disso eu já sei, que é o próprio argumento, tá? Da função aqui inversa. Tá? Então, após derivarmos, ou, mais precisamente, a variável independente. Então, após derivarmos essa composição de funções, usando a regra da cadeia, a gente chega a... Ó, vamos lá, por que isso aqui? Então, quando a gente derivar dos dois lados em x, essa expressão, tá? Deriva aqui. Isso dá 1. Derivar isso aqui vai dar o seguinte, ó. Vai dar a derivada de y aplicado em y elevado a menos 1 vezes a derivada de y elevado a menos 1. Tá? Então, reparem, tem a derivada de y aplicado em y menos 1 vezes a derivada de y menos 1. E o que a gente quer? Não é a derivada da função inversa? Pois é, tá aqui, ó. A derivada da função inversa é 1 dividido pela derivada da função direta aplicada na função inversa. Ou seja, a derivada da função inversa é o inverso da composição da derivada da função direta, da derivada da função direta pela função inversa. Tá? Vai ter exemplos aqui, o primeiro deles vai ser a da exponencial. Então, ó, sabemos que a função logarítmica na base natural é a função inversa da exponencial. Portanto, y é ln de x. Y menos 1 vai ser e na x. Se você aplicar e na x dentro do log, tá? Então, você vai ter o x cai e você vai ter o log natural de e, que é 1. Pronto, você mostra que a logarítmica é função inversa da exponencial. Se você aplicar no seu algoritmo aqui, ó, derivada da função inversa, tá? É igual a 1 sobre a derivada, 1 dividido pela aplicação da função inversa, da composição da derivada da função direta pela função inversa. Então, olha aqui, ó. Derivada da exponencial é 1 dividido por x. Quem é 1 dividido por x? É a derivada do logaritmo, tá? Porque a função direta é a logarítmica. Então, 1 dividido por 1 dividido pelo argumento. Quem é o argumento? É a função inversa, que é a exponencial. Então, 1 dividido por 1 dividido na e de x
é igual a e de x. Portanto, a derivada da função exponencial é ela mesma, tá? A segunda forma de enxergar isso é usando a forma secundária. Você vai usar a que você preferir. Se y é f menos 1 de x, tá? X vai ser f de y. Então, dx dy é f' de y. Aqui também tem um problema. Vou já consertar antes de voltar aqui. Pronto, está aqui, tá? É que aqui estava digitado de uma forma que isso aqui foi parar no expoente. Então, para não confundir, eu preferi parar aqui para trocar. Então, a segunda forma de enxergar isso é usando a forma secundária. Y é menos f elevado a menos 1 de x, isso, y é uma função inversa de x, x vai ser uma função direta de y. Assim, se você derivar x em relação a y, você tem f' de y. Só que y é f elevado a menos 1. Tá? Se você for ver, é essencialmente o mesmo raciocínio de antes. Então, dy dx, tá? Vai ser 1 sobre dx dy. Por quê? Olha aqui, ó, dy dx é a derivada da função inversa, né? A derivada da função inversa é 1 dividido pela a composição da derivada da função direta pela inversa. Ó. Só que a derivada da função direta pela inversa, a composição da derivada da função direta pela inversa, ela é isso aqui, ó, dx dy. Então, dy dx é 1 sobre dx dy. E como é que você vai fazer isso? Se y é igual a ln de x, x é igual a e elevado a y. Então, se seno de x é y, o x é o arcosseno de y. Você vai invertendo, entende? Tá. Então, assim, ó, as funções inversas, elas têm um teorema acerca delas, que diz o seguinte: elas são sempre monotonicamente crescentes ou decrescentes. E qual é a lógica desse teorema? Se elas só crescem ou só decrescem, elas não têm como ter duas imagens iguais para dois valores de domínio diferentes. Tá? Você há de convir comigo que, se, por exemplo, se você pegar essa linha aqui horizontal, né, ela vai te retornar uma imagem correspondente a esse ponto e nenhuma mais. Se você pegar essa outra reta, vai achar um ponto aqui no domínio que leva a uma imagem somente. Então, tem essa regra da linha horizontal, que é, se você passar uma linha horizontal na sua curva, ela tem que tocar a curva somente uma vez. Então, se o gráfico de uma função y é sempre crescente ou decrescente no domínio da função, uma reta horizontal só cortará o gráfico da função no máximo um ponto, que é essa figura 1 aqui. Assim, a função y de x ela deve ter inversa se elas forem monotonicamente crescentes ou monotonicamente decrescentes. Existem funções que, para uma parte do domínio, elas não são monotonicamente crescentes e elas não são monotonicamente decrescentes. Mas existe para outras partes, elas são monotonicamente crescentes e monotonicamente decrescentes. É o caso das funções seno e cosseno. Teorema. Suponha que o domínio da função y de x seja um intervalo aberto no qual a sua derivada seja sempre positiva. Y' é igual a zero. Se a derivada é sempre positiva, a função está crescendo sempre. Ou sempre negativa, y' de x menor que zero. Se a derivada é negativa, a função está decrescendo. Assim, a função é injetora e sua inversa é diferenciável em cada valor de x da imagem da função, e a derivada é dada pela fórmula que trouxemos anteriormente. Ou seja, para a função admitir inversa e para essa inversa ser derivável, primeiro ela tem que admitir inversa, vocês devem concordar comigo. Para a gente falar de derivada da função inversa, a primeira função inversa ela tem que ser inversa, né? Ela tem que ser invertível. Tá? Então, as funções crescentes e decrescentes, elas satisfazem essa propriedade. Elas são, né, monotonicamente crescentes ou monotonicamente decrescentes, elas são injetoras, tá? Justamente porque os valores do domínio levam a valores diferentes de imagem. Vamos lá. Derivabilidade da função exponencial. Então, a função exponencial é a função inversa do logaritmo, tá? Com b maior do que zero e ln de b maior do que zero. Logo, y' de x é 1 sobre x ln de b. Como o x é maior que zero e o log é maior que zero,
a derivada é sempre a maior que zero. Isso mostra para a gente que a função exponencial ela é derivável, primeiro, porque ela admite inversa, segundo, porque o limite, tá, que leva à derivada dela existe, e terceiro, né, isso mostra também que essa função é contínua. O que mostra que essa função é monotonicamente crescente. A imagem do logaritmo é menos infinita mais infinito, portanto, y é igual a b de x, é diferenciável em toda parte, tá? Primeiro, né? Isso aqui, a gente está falando da derivada do logaritmo. Primeiro, esse logaritmo ele é invertível, então a gente pode inferir não só que ela é invertível, porque a função logarítmica ela tem derivada sempre maior que zero, ou seja, a gente acaba de provar que ela é monotonicamente crescente. A gente sabe também que a função logarítmica é contínua, então ela satisfaz essas condições. Então, a derivada da função exponencial ela é b elevado a x ln de b. Tá? Você pode entender o b como e elevado a ln de b elevado a x. Então, isso você pode usar a regra da cadeia e mostrar isso aqui. A prova sai pela regra da cadeia ao usarmos a relação, desculpa, não é b não, aqui é u igual a ln de b. Vamos lá, funções trigonométricas inversas. Então, a gente sabe a derivada do seno, do cosseno, da tangente, da cotangente, da secante, da cossecante. Como escrever a derivada dessas funções inversas? A função arcosseno é a inversa do seno. Então, ela é escrita da seguinte maneira, ó, y de x é seno de x. Então, x é arcosseno de y. Isso nos leva a dy dx é 1 sobre dx dy. Tá? Então, a derivada do arcosseno de y, tá? Com relação a y, vai ser, né, aqui a aplicação da derivada da função direta na função inversa. Então, aqui, ó, derivada de seno é cosseno do arcosseno de x. Coloca a função inversa como argumento. Então, isso aqui vale para todo arcosseno de x, tá? Aqui não é igual, aqui é diferente, tá? De mais ou menos π sobre 2. E beleza, né? Mas aí é o cosseno do arcosseno. Como é que eu vou entender isso? Bom, usando a relação trigonométrica fundamental, cosseno ao quadrado de y é seno ao quadrado de y, cosseno ao quadrado de y é seno ao quadrado de y igual a 1, é possível colocar essa derivada de forma mais simples. Então, com y igual a arcosseno de x, o cosseno ao quadrado de y mais o seno ao quadrado de y igual a 1, o cosseno ao quadrado de arcosseno mais o seno ao quadrado de arcosseno. Aí, seno de arcosseno é igual a x, eleva isso ao quadrado, fica x ao quadrado. É igual a 1. Então, o cosseno de arcosseno, você joga o x para o outro lado, né? E fica a raiz de 1 menos x quadrado. Logo, a derivada do arcosseno, né, é 1 dividido por raiz de 1 menos x quadrado, tá bom? A derivada do arco-cosseno, fazendo o mesmo procedimento, é 1 dividido por raiz de 1 menos x quadrado. A derivada do arco-tangente, a mesma coisa, só que aqui vai ficar 1 mais x quadrado. Do arco-cotangente é menos a derivada do arco-tangente, tá? A derivada do arco secante é 1 dividido pelo módulo de x raiz de x quadrado menos 1, e a do arco cossecante é menos essa derivada aqui. E eu vou mostrar para vocês essas coisas agora nos exemplos, tá bom, gente? Vamos lá, pessoal.
Aqui, ó. Aula 7. Derivadas das funções logarítmicas e das funções inversas. Tá? Então, primeira coisa, derivada do logaritmo, né? Falei para vocês que eu ia mostrar aqui para vocês. Então, dx de ln de x, pela definição, ó, não precisa botar aqui, é no LaTeX, tem que colocar. Limite de h indo para zero, de L de n x mais h menos ln de x tá? De alguma maneira isso aqui ficou fora de algum lugar. Estou entendendo. Tudo bem. Vou escrever de novo aqui. Pronto. Agora não tem erro. ln de x mais h menos ln de x dividido por h. Gente, isso aqui, usando a propriedade do logaritmo, vai ficar assim, ó. ln de x mais h, eu vou colocar aqui ó, um ln, né? Porque a diferença dos logs você pode escrever como um log da razão dividido por x. Aí, nada te impede também de escrever assim, ó. Isso, tá? Nada te impede de escrever isso, porque isso aqui é 1 dividido por h vezes esse ln aqui, tá bom? Então, reescrevemos. Tá? Assim. Isso implica em que se você tiver aqui, ó, uma potência aqui, eu vou escrever isso aqui assim, ó, 1 mais h sobre x. Por quê? Porque isso aqui, ó, eu posso escrever ln de x dividido por x mais h dividido por x. Só que x dividido por x é 1. Tá? Então, eu vou pegar também esse h e vou escrever segundo uma propriedade do logaritmo. Quando você tem o logaritmo de uma potência, essa potência cai e fica o logaritmo desse argumento bem aqui. Então, assim, usando o logaritmo da potência, vamos ficar aqui, ó, esse 1 sobre h vai lá para o expoente. Ele vem desse expoente aqui, ó. Tá? Tá chegando lá, né? Chegando lá, tá quase lá. Aí eu vou fazer a seguinte mudança de variável. H é igual a U vezes X, tá?
De maneira que, se H tende para zero, U também tende para zero. Bom, se o H tende para zero, U tende para zero. Tá? Eles diferem somente por X aqui. Tá? XU, se você quiser. Então, isso nos leva a... Aqui, ó, vira U. Aqui vira 1 sobre U vezes X, porque o H é U vezes X. Tá? E aqui o H tende para zero, o U também tende para zero. Portanto, eu posso escrever isso aqui agora como uma propriedade das potências, como um produto de potências da mesma base, é igual, aqui, ó. Assim, ó. Tá? Aí eu vou pegar isso aqui, ó, esse 1 sobre x, e escrever aqui como uma potência. Sacanagem aqui, né? Pronto. Tá? Usando novamente a propriedade do logaritmo da potência, esse 1 sobre x cai, e fica ln de 1 sobre x vezes u. Tirar daqui, para não sobrar esse quadrado feio. Limite de u tendendo para zero, de 1 sobre x. O limite do produto é o produto dos limites. O limite de 1 sobre x com u tendendo a zero é 1 sobre x. Tá? E nós temos esse limite bem aqui, ó. Tá? Esse limite continua sendo 1 sobre x. Sobre x. Por quê? É u e o x é constante em relação ao u. E nós temos aqui, ó, isso aqui vai ficar 1 sobre x, né? E aí nós temos o limite de ln de 1 mais u, tarararará, né? Bom, o que eu posso fazer aqui? Isso aqui é o limite de uma função composta. Tá? Encarando o limite, tá? Em questão como o limite de uma função composta, tá? Então aqui é o limite de u tendendo a zero de ln de uma função de x, né? Desculpa, de uma função de u. Isso aqui é igual a f do limite de u tendendo a zero de
Opa, desculpa. ln do limite de f de u. Como eu falei no início da aula, e como o limite de u tendendo a zero é igual a e, temos que isso aqui é igual a log natural de e. Esse limite dessa função aqui dentro, que é o argumento da nossa função logarítmica, ele é o próprio e. E sendo o log de e igual a 1, então nós temos que a derivada do log é 1 sobre x. Tá? Em última instância, está aqui a prova. A única coisa que eu não provei para vocês, formalmente, foi isso aqui. Mas isso aqui você consegue visualizar no GeoGebra colocando o gráfico da função 1 mais 1 sobre u elevado a 1 sobre u. Desculpa, 1 mais u elevado a 1 sobre u. Tá bom? Segunda coisa, né? Derivada da função derivada logarítmica. Se você tem uma função y de x igual a p de x, tá? P de x elevado a s, Q de x elevado a r e d de x elevado a w, o log disso aqui vai ser o log de um lado, vai ser igual ao log do outro. Aqui, ó. Tá? Assim, isso aqui você pode escrever, tá? Como? Tá, aqui, ó. Log dos de cima, que estão multiplicando, tá? Menos o log dos de baixo. Beleza? Usando a propriedade do logaritmo da potência, isso aqui é fundamentos de cálculo, tá, gente? Aqui vai ficar S, ln de P, R, ln de Q, e W, ln de D. Tá? Isso aqui é o logaritmo de y. Então, eu vou escrever, né? Então, simplificamos o logaritmo de y. Ó, é igual a isso. Agora, derivando e usando a regra da cadeia, linha, então, ó, usando as regras da soma da diferença
da cadeia e do produto de função por constante. Vejam que são 4 regras ao mesmo tempo, né? Então, aqui, ó, regra da cadeia. Quem é a derivada do log? É 1 sobre, né? 1 sobre o argumento. Quem é o argumento? Y, vezes a derivada do argumento, que é y'. Tá? Então, vou botar aqui y' sobre y. Quem é essa derivada aqui? Tá? Então, é a derivada disso aqui, é a soma. Então, é S vezes a derivada vezes a derivada desse cara aqui, né? Então, é S vezes a derivada disso. Derivada do log é 1 sobre o argumento. Quem é o argumento? P de x. Vezes a derivada de P de x. Tá? O segundo é a mesma coisa. R é a constante multiplicando a função, fica aqui fora. Tá? A derivada do log é 1 dividido sobre o argumento. Então, o argumento aqui embaixo, P de x, vezes a derivada de Q, que é o argumento. E menos W dividido por D. Por quê? Porque a derivada do log é 1 dividido pelo argumento. E o argumento, né, e a derivada do argumento é D' de x. Tá? Por y, toda a expressão. Temos que a derivada de y, que é o que nós estamos procurando, tá? Aí fica mais fácil, porque você pega o que está dentro dos polinômios e vai derivando, tá? Então, y, ele é essa monstruosidade aqui. Então, você repete a sua função e multiplica pela derivada, por essas derivadas aí, tá bom? Isso aí é a derivada logarítmica. Facilita muito a nossa vida. Derivada da função inversa. Novamente, gente, você vê que a regra da cadeia ela começa a ficar mais importante. Então, eu sei, né? Você sabe também que aplicando a função inversa na direta, nós temos a variável independente. Então, aqui, ó, y de y a menos 1 de x é igual a x. Derivando ambos os lados com respeito a x, temos. Então, ó, você sabe que dx é 1, né? Sabendo que a derivada de x é 1, e que podemos e que temos a derivada da função direta composta com a inversa, podemos usar a regra da cadeia. Então, aqui, ó, isso aqui é igual a 1, tá? Isso aqui vai ser, ó, derivada de y, tá? No argumento, tá? Vezes a derivada da função inversa, que é o argumento da função, né? Como nós queremos saber a derivada da função inversa, ó, isso aqui eu não sei que diabo que fica assim, né? Então, como buscamos saber a derivada da função inversa, aqui, ó.
pegamos isso aqui, que é a composição da derivada da direta pela inversa, e dividimos, né? E finalmente sabemos a derivada da função inversa, tá? Então, sem mistério, né? A derivada da função inversa é a derivada, é a composição da derivada da função direta pela função inversa. Exemplos. Por exemplo, ln y de x é igual a ln de x. Quem é y elevado a menos 1? É a função exponencial, tá? Logo, a derivada da exponencial, que é a função inversa, tá? Ela vai ser a derivada da função direta, que é o log, aplicada na função inversa, por causa da regra da cadeia. Então, 1 dividido por e elevado a x, que nos leva a e na x. Tá? Você poderia fazer também ou, né, y de x é igual a e elevado a x. A função inversa seria o log natural de x. Então, ó, pegando aqui essa missão aqui, derivada do logaritmo, você já deve esperar que dá 1 sobre x, assim eu espero, vai ser a 1 dividido pela derivada da função exponencial, tá? Aplicada na função inversa. Então, exponencial aplicada no logaritmo de x. Tá? Como você bem sabe, exponencial do logaritmo é igual a x. Então, a derivada do logaritmo é igual a 1 dividido por x. Então, eu fiz a ida e fiz a volta. Derivada da função logarítmica no caso geral. Ou melhor, né? Logarítmica no caso geral. Então, y de x é igual a log de x na base b. Então, vou botar aqui base b, né? Como é que a gente pode transformar isso? Tá? A gente vai fazer uma mudança de base, né? Tá? A gente faz uma mudança de base aqui. Para a gente mudar uma base de um logaritmo, tá? Nós vamos fazer a seguinte admissão aqui, ó, que o log de b na base x, ele é o log de c, log de x na base c, dividido pelo log de c, que é a nova base que a gente quer, da base anterior. Tá? Então, a gente pega o logaritmo na base nova desse número que a gente quer e calcula o logaritmo o logaritmo da base anterior na base nova. Então, se a base nova for e, que é o que a gente sabe trabalhar, nesse caso, então, eu só troco aqui, ó, e e. Tá? Só que todo logaritmo na base e, ele é denominado logaritmo natural. Então, aqui, ó, fica ln de b.
Assim, né, fica fácil. Eu posso escrever o log de b na base x como ln de x dividido por ln de b. A derivada dessa função será regra de produto de constante por função. Log natural de b na base e, desculpa, log natural de b, que é o log de b na base e, é uma constante. Então ele sai. Então, d dx de log de b é igual a 1 sobre log de b, né? É igual a 1 sobre log de b derivada do log que é 1 sobre x. Então, isso aqui é derivada de log de b é igual a 1 sobre, 1 sobre x ln de b, porque a derivada do log é 1 sobre x. Beleza? Ah, você poderia se perguntar também derivada da função exponencial, tá? Vamos lá. Y de x igual a b elevado a x. Você pode escrever isso aqui, ó. B é igual a E elevado a ln de B. Tá? Fazendo essa mudança, gente, novamente, E de ln de B é a direta aplicada na inversa, vai retornar B. Tá? Então vai dar isso aqui, ó. Tá? O que implica em dizer que você tem agora uma derivada da exponencial, tá? Elevado a ln de b vezes x. Usando a regra da cadeia com o argumento x ln de b, derivada da exponencial e mantém o argumento. Quem é a derivada da exponencial? Ela mesma. Tá? Então, sobra esse mesmo termo aqui, vezes a derivada do argumento. Derivada de ln de b vezes x é constante vezes x, sai ln de b e fica a derivada de x, que é 1. Então, multiplicando isso por ln de bx, ou desculpa, por ln de b, nós ficamos com ln de b e elevado a ln de bx, mas como nós sabemos, b é igual a e ln de b elevado a x, então isso aqui fica b elevado a x. Então é b elevado a x vezes o ln de b, tá bom? Isso aqui é a derivada de b elevado a x.
Mais uma que demanda aí uma destreza de você. Relações importantes para a determinação da derivada das funções inversas trigonométricas. Em primeiro lugar, analise o domínio. Tá? Seno é crescente para x entre caramba, int não é in. X pertencente a menos π sobre 2 até π sobre 2. A gente já vai ver isso aqui no GeoGebra. Vamos lá para o GeoGebra para a gente ver o gráfico do seno. F de x é igual a seno de x. Veja, aqui nós temos o intervalo 0 até π sobre 2 e de π sobre 2 até 3π sobre 2. Nesse intervalo aqui, o seno é monotonicamente decrescente. E ele é monotonicamente crescente de menos π sobre 2 até π sobre 2. E assim por diante. No intervalo de menos π sobre 2 até 3π sobre 2, ele cresce e decresce. Então aqui ela não tem inversa considerando esse domínio. Mas ela tem considerando esse domínio daqui para cá e esse domínio daqui para cá. Tá? Função cosseno. Função cosseno de 0 até π sobre 2, ela é decrescente, e de π sobre 2 a 2π, ela é crescente. Também de menos π sobre 2 até 0, ela é crescente. E decrescente nesse período. Então, por convenção, a gente coloca ela de menos π sobre 2 a 0, tá? Desculpa, tem inversa de 0 até π sobre 2, e tem inversa de π sobre 2 até 2π, tá bom? Função cosseno. Função secante, tá? Ela se aproxima aqui, ó, ela se aproxima de infinito no limite em que x se aproxima a π sobre 2 e se aproxima de menos infinito para quando x, desculpa, a π sobre 2 pela esquerda e menos infinito para quando x sobre 2 se aproxima da direita. Então, nem pensar fazer nada nesses pontos, né? Primeiro, até porque o limite nem existe, os limites laterais são diferentes. Agora, ela é crescente de 0 até π sobre 2 aberto, tá? Porque não inclui o π sobre 2. E ela é decrescente de menos π sobre 2 aberto até 0, tá? H I J. Cossecante de x. Mesma coisa, gente. A função cossecante, ela também tem aí as suas questões. Ela vai no zero pela direita, ela se aproxima de ela tende a mais infinito, pela esquerda, menos infinito. Aí, quando essa função ela de zero aberto até π sobre 2, ela é decrescente. E de π sobre 2 até 2π aberto, tá? Π sobre 2 fechado até 2π aberto, ela é crescente. E JK de x. Tangente de x. A função tangente ela tem uma coisa legal. Ela de menos π sobre 2 aberto a π sobre 2 aberto, ela é monotonicamente crescente. Tá? E a função... Que letra agora aí? K, L.
de x. Cotangente de x. A cotangente de x, tá? Ela é monotonicamente decrescente, tá? Vamos pegar aqui, a derivada da tangente é positiva, é secante ao quadrado. E a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Cossecante ao quadrado vai dar um número sempre positivo, porque é um número ao quadrado, tá? Nesse intervalo, ele é sempre negativo, por quê? Porque a função está sempre diminuindo. Derivada negativa, a função está diminuindo. E da tangente, a derivada, como ela é sempre positiva, tá? Ela está sempre crescendo. Beleza. Então, como eu falei para vocês, fiz essa breve demonstração no GeoGebra, né, mas cabe a você também fazer essa análise em casa. Tá? Beleza, o seno é crescente para esse intervalo. Tá? Então, fazer para outras ou anotar o que foi dito na análise do GeoGebra. 2. Aqui, ó. Usar a relação fundamental. E 3. Igual a 1. Tá? E, depois disso, usar a relação trigonométrica fundamental, você usa, né, a ideia de que a composição da direta com a inversa resulta na variável independente x. Tá? Então, aqui, ó, seno de arco seno de x. Mais cosseno de arcosseno de x, ele é igual a quê? É igual a 1. Porque se você pega o mesmo argumento y, ó, se você pega o mesmo argumento y e aplica aqui, ele continua dando 1. O seno do arco seno, você pode entender assim, ó. Isso aqui é o quadrado. A mesma coisa você pode fazer com cosseno. Tá bom? Então, o seno do arco seno, né, usando a premissa 3, de que a composição da direta com a inversa resulta na variável independente x, você tem isso aqui, ó. X ao quadrado. Aí você pode botar um portanto aqui. Therefore é portanto em inglês. 1 menos x quadrado, ou seja, eu vou tirar esse x quadrado daqui, é cosseno de arcosseno de x ao quadrado. Ou seja, o cosseno do arcosseno de x é igual a raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Tá? A mesma coisa para o arco cosseno. Então, y é igual a arco cosseno de x. Vamos pegar a mesma relação aqui, ó. Só que eu vou escrever aqui, ó.
Eu vou escrever aqui, ó, seno ao quadrado, cosseno de y ao quadrado é igual a 1. Portanto, usando o arco cosseno como argumento das funções trigonométricas, então, aqui. Só que agora a gente vai olhar aqui, ó, o cosseno do arco cosseno. Isso aqui é a premissa 3, que é a composição da função direta com a inversa. Isso aqui dá a variável x. Então, usando a premissa 3 de que a composição das funções inversa e direta leva a x, temos que isso aqui é cosseno, é x elevado ao quadrado. Portanto, tá? O seno do arcosseno de x ele é igual a raiz de 1 menos x quadrado. A mesma coisa para o arco tangente e o arco cotangente. Tá? Eles vão dar o mesmo resultado. Eu vou fazer só para um agora. Só que você vai fazer uma pequena modificação aqui. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos, no entanto, dividir tudo por cosseno ao quadrado. Dessa forma, gente, você vai ficar com isso aqui, dividido por cosseno ao quadrado. Aqui, ó. E, naturalmente, tem que dividir pelo outro lado também, tá? Essas coisas. Então, separando em duas frações, tá? Vamos ficar com isso, né? Vamos identificar agora quem é quem. O primeiro termo é a tangente, seno sobre cosseno, tá? Elevado ao quadrado. O segundo termo é 1, porque temos cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado. E o termo do lado direito é secante ao quadrado. Tá? Então, aqui vai ficar tangente ao quadrado de y mais 1 é igual a secante ao quadrado. Lembra? Isso aqui não é uma relação nova.
é só uma relação antiga já modificada. Se tivéssemos dividido tudo pelo seno ao quadrado, teríamos... Então, aqui, ó, seria cotangente ao quadrado e cossecante ao quadrado, tá? Aí, se nós aplicarmos a cotangente, tá? Ao quadrado, aplicando a cotangente. Essa aqui vai servir também para o arco secante e para o arco cossecante, tá? Aplicando aqui, ó. Eu posso escrever isso aqui também, né? Tangente é igual a secante ao quadrado menos 1 e a raiz quadrada, né? Tá? E isso aqui eu também posso escrever cotangente. Eu vou até pegar esse aqui logo. Cotangente y é igual a cossecante ao quadrado menos 1. Então, aplicando a tangente como y na primeira das expressões e a cotangente na segunda, temos aqui, ó, tangente, desculpa, né, eu vou botar aqui, vou começar pela secante, né? Eu isolei a secante aqui. Então, a secante e a cossecante. Tá? Então, a tangente da cossecante, a tangente da, desculpa, da secante de x é a secante, caramba, a tangente do arco secante de x é a secante ao quadrado do arco secante de x. Dessa forma, a tangente do arco secante é x² menos 1. E, né, a cotangente do arco tangente a cotangente do arco cossecante é, aqui, ó, a cossecante do arco cossecante. Então, isso aqui é a inversa da função inversa, x² menos 1. Se tivéssemos isolado a secante, então teríamos aqui, ó, e a cossecante, teríamos que a secante de y seria 1 mais tangente, tá? Aí eu só tiro a raiz quadrada aqui. Tá? E aqui, ó. Vou copiar aqui, né? Tanto faz. A cossecante de y é 1 mais cotangente quadrado de y. Ó, então aqui, ó. Cossecante ao quadrado de y, 1 mais cotangente ao quadrado. Né? Usando agora y como tangente e como cotangente, secante de cotangente... Por que você está calculando essas doidices aí? Calma. Então, a secante, desculpa, como arco tangente e arco cotangente,
de arco tangente de x. Aí eu boto o arco tangente de x aqui. Aí isso aqui me devolve, ó, raiz, a secante de arco tangente é raiz de 1x². E a cossecante de arco cotangente é a tangente, 1 mais a cotangente ao quadrado do arco cotangente de x. Isso aqui é igual a raiz de 1 mais x². Agora sim, né, nós vamos passar para as derivadas. Derivadas das funções trigonométricas inversas. Tá? Derivada do arco seno de x. Tá? Isso aqui é 1 dividido pelo, tá? Seno, linha, do arco seno de x, tá? É isso, né? Ou seja, pega aqui a nossa, em algum ponto, tá aqui a nossa derivada, ó. Tá aqui. Derivada da função inversa, só para você lembrar aqui, ó. Derivada da função inversa, tá? Derivada da função inversa é 1 dividido pela derivada da função direta aplicada na função inversa. Então, a derivada do seno. Quem é a derivada do seno? É cosseno. 1 dividido pelo cosseno de arco seno de x. Então, aí você me agradece, tá? Aí você me agradece porque a gente acabou de calcular essa porcaria aqui, tá? Bem aqui, ó. Cosseno do arco seno de x. Tá? É isso. Então, a derivada da função arco seno é igual a 1 dividido por raiz de x dividido por 2. Tá? A derivada do arco seno, escrever assim, fica mais bonitinho. A derivada do arco cosseno. Lembra, gente, isso aqui tem regra da cadeia também, implicitamente aqui aplicada. Tá? Derivada do arco cosseno. Tá? Quem é? É igual. Tá? Função direta do arco cosseno, é o cosseno. Tá? E aqui, arco cosseno. Tá? Tá? Quem é a derivada do cosseno? Não é menos seno? É menos 1, então, dividido por seno do arco seno. Mas por que eu vou usar isso? Tá aqui, pô. Usar aí para isso. Tá aqui, ó. Seno do arco seno, raiz de 1, ou desculpa, seno do arco cosseno, tá? Raiz de 1 menos x² sobre 2. Então, como o seno do arco cosseno é isso, a derivada do arco cosseno, desculpa,
ela é menos 1. Por isso aquele sinal, né? Ele vem da derivada da função direta. Tá? Então, você só substitui aqui, ó. Isso aqui. Beleza? Derivada do arco tangente. Então, mesma coisa. Derivada do arco tangente. Deixa eu ver assim, arco tangente. É igual a 1 dividido pela derivada da função direta. Quem é a função direta, que no caso vai ser a função inversa do arco tangente? Quem é a função inversa do arco tangente? É a tangente, derivada dela, aplicada na função inversa. Tá? Quem é? A derivada da tangente, gente, é secante ao quadrado. Então, vai ficar 1 dividido por secante ao quadrado de arco tangente. Aí você volta lá naquela listinha das relações inúteis que eu calculei, né? A gente tem que viver com isso, né? Para que é que serve isso? Aqui, pô. Aí você pega e calcula. Tô 1000 graus já, moleque. Tá? Aí, né? Isso aqui é ao quadrado, né? É isso aqui ao quadrado, tá? Então é secante ao quadrado. Secante de arco tangente ao quadrado, né? Uma x quadrado, tá bom? Então isso aqui vai ser, naturalmente, uma x quadrado. A derivada do arco tangente de x é 1 dividido por uma x quadrado. Derivada do arco cotangente. Professor, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Rapaz. Né? Aqui, ó. Aí, só que agora você pega, ó, ao invés do tangente, é o cotangente linha. Quem é a derivada da cotangente? Derivada da cotangente, aula passada. Menos 1 dividido por cossecante ao quadrado. Mesma coisa, tá? Cossecante do arco tangente tem a mesma coisa da secante do arco tangente. Então, aqui, ó, a gente acabou de calcular. Ó. É isso aqui, ó. Então, só esse termo aqui, porque a raiz quadrada de algum número, algum número, a raiz quadrada de algum número elevado ao quadrado é o próprio número. E é por isso que tem o sinal de menos. Derivada do arco secante. Aí você vai de novo e bota aquela parada toda, né? Arco secante, tá? É igual a quem, né? Derivada do arco secante é 1 sobre secante, linha, tá? Do arco cossecante, do arco secante. Aqui tem uma coisa legal agora. Como a derivada da secante é um produto, você vai ter que usar duas relações aqui. Então, isso aqui é 1 dividido por secante
vezes tangente. Por quê? Porque a derivada da secante é secante vezes tangente. Então, aqui, ó, do arco secante vezes a tangente do arco secante. Então, aqui, gente, olha, secante do arco secante é 1 sobre x. Portanto, aqui, ó, 1 sobre x, tirar isso aqui, é 1 sobre x, tá? Vezes tangente do arco secante. Tá por aqui. A gente calculou. Ó, tangente do arco secante, x quadrado menos 1. Aqui, ó. Na verdade, é colocado aí o módulo, né? Aqui, a secante do arco secante. Tá? O mesmo é feito para o arco cossecante. Como eu vou fazer de cabeça aqui, né? Então, aqui, a cossec é igual a 1 dividido por cossecante, tá? Do arco cossecante. A derivada da cossecante é menos cossecante cotangente. Então, ela vai aparecer aqui embaixo, né? Então, aqui vai ficar cossecante cotangente, tá? Vou tirar isso aqui para economizar espaço. Do arco cossecante do arco cossecante. Bom, gente, da mesma maneira, então aqui, ó, derivada do arco cossecante é cossecante do arco cossecante é menos aqui o módulo de x aqui. O absoluto de x. Se x for menor que zero, ele é menos x. Se x for maior que zero, ele é x. E cotangente do arco cossecante é isso aqui. Então, estão provadas aí todas as trigonométricas inversas, tem tudo que é prova aqui para você já sabe como fazer. Então, é só aplicar, né, gente? É só aplicar, tá? Tem exemplo com regra da cadeia que eu vou pedir para vocês fazerem, tá? Tem outros exemplos aqui que eu vou colocar para vocês, tá? Eu vou fazer só um exemplo aqui concreto de derivação logarítmica, tá? Mas tem vários exemplos no livro também que você pode fazer, alguns eu resolvi aqui já durante a aula, tá? E aí, esse aqui é violento, bacana, gostei. Então, vamos lá, só fazer esse exemplo aqui. Fazer dois exemplos da derivada logarítmica, tá? Então, exemplo 1. Derivação logarítmica. Então, y de x igual a x quadrado 7x menos 14 elevado a meio dividido por 1 mais x ao quadrado aqui elevado a quarta. Vamos lá. Então, nós tínhamos aquela fórmula que eu vou buscar lá no começo, que é essa bem aqui, ó.
Se y for isso, ainda vou buscar a derivada, né? Então, para a derivada logarítmica, se y for isso, a derivada de y é isso aqui, ó. Aí é só identificar quem é quem e calcular as derivadas devidas, né? Tá? Então, para não ficar aqui coisa, né? Bom, quem é P? Vamos identificar. P de x é igual a x, tá? P de x igual a 7x menos 14 e D de x igual a 1 mais x quadrada, tá? S, que é o polinômio, que é a potência do polinômio, o expoente do polinômio 2, ele é do polinômio, do primeiro polinômio é 2, R, que é o do segundo polinômio, é meio, e W, que é o do terceiro, é 4. Então, vamos colocando aqui, né? Então, Y', pronto. Vou pegar todo o meu Y, que é isso aqui, ele vai entrar certinho aqui, porque isso aqui é o Y, tá? Quem é S? S é 2. E quem é P de X? X. Quem é R? É meio. R é meio. E o Q é 7x menos 14. Tá? O W é 4 e o D ele é 1 mais x quadrado. Tá? Agora é calcular as derivadas. Derivada, calculando as derivadas. Derivada de P, P' de x, é a derivada de x, que é igual a, aqui, a x, que é igual a 1 vezes x elevado a zero, que é 1. Derivada de Q de x é igual a 7 vezes a derivada de x, que é 1, menos a derivada de 14, que é 0. E d de x, derivada dessa função, é derivada de 1, que é 0, mais a derivada de x quadrado, que é 2 vezes x elevado a 1, ou 2x. Assim, rapidamente, né, vemos que isso aqui é 1. Q de x, vemos que ele é 7. Q' de x, desculpa. E d de x, aqui é 2 vezes x, que eu vou multiplicar por 4, vai ficar 8x. Tá? E chegamos aí, né? Dá para fazer de uma forma um pouco mais... Eita. Ah, eu errei aqui o exemplo, tá? Era 1/3. Não era meio, não, era 1/3, tá? Mas essa derivada está certa, mas aqui a função que está no exemplo do livro é 1/3, caso você queira comparar, né? Então, vou trocar aqui, ó. 1/3. R é igual a 1/3. Aqui é 1/3. Tá? E aqui é 1/3. Tá bom? Por isso que... Né, aqui você pode pegar esse 7, se quiser mudar e dividir. Então, isso aqui fica 1. Aqui fica x menos 2.
e aí no livro vai aparecer a seguinte resposta, né? Que é 3x, que é esse multiplicado por esse, e esse multiplicado por esse, tá? Então, é isso, gente. Derivada logarítmica ajuda bastante a gente. A gente tem que derivar essencialmente somente os polinômios que estão lá dentro, né, das questões, né, dessas potências. Isso facilita muito se você tiver, por exemplo, trinômio, quadrinômio, tá? Que são termos que têm quatro termos, entende? Para a derivada de monômio, ela não é tão assim, né? Outra coisa que a derivada logarítmica ajuda, tá? É esse outro último exemplo que eu vou resolver aqui, que é esse bem aqui, ó. Então, ó, suponha a função y. Então, a gente vai usar isso aí em física? Não. Mas é legal você entender isso aqui, tá? Caso você precise de uma derivada mais difícil, né? Então, tomando o logaritmo ln de y é igual a seno de x vezes o logaritmo natural de 1 de x quadrado mais 1. Tá? Se você tomar essa derivada aqui, você vai ter uma derivada do produto, né? Então aqui, ó. Quem é a derivada da função composta? Isso aqui é uma derivada de uma função de y de x. Então, a derivada do log é 1 dividido por y, aplicado em x, vezes a derivada de y. Tá? Isso aqui que é a derivada do log. A derivada disso aqui vai ser a derivada do seno vezes isso, mais, eita, mais o seno vezes a derivada do log disso. Vou botar uma x quadrado que eu acho mais bonito. Ah, eu não acho. O problema é seu, eu boto o contrário. Agora, se fosse menos 1 mais x quadrado, você ia ter que colocar menos 1 mais x quadrado, não é 1 menos x quadrado. Lembre-se disso. Isso aqui, linha. Não, essas coisas aqui que elas dificultam a amizade, né, com o Word. Mas tudo bem. Beleza. Quem é a derivada do seno? É cosseno, né? Então aqui eu estou fazendo desde o zero aqui. Então aqui fica cosseno. E aqui a derivada disso é 1 sobre isso, tá? É 1 sobre isso, vezes a derivada desse argumento, regra da cadeia. Derivada do log é 1 sobre, bota o argumento lá embaixo, tá? Vezes a derivada disso, que é 2x. E pronto, nós temos aqui resolvida a nossa derivada. Eu vou fazer de uma forma, eu acho mais bonita assim, tá? Se você não acha esse problema seu, você bota como você quiser e for matematicamente consistente, tá? E aí você multiplica esse y. Quem é o y? É a sua função original, tá? Vezes y de x. Ah, e a sua função y de x é essa. Então, opa. Então você troca o y de x por isso, tá? Seria uma derivada que você teria um trabalho desgramado para fazer, tá?
E eu ainda acho mais legal assim, ó. Beleza? Então, aqui uma aplicação aí da derivada logarítmica para calcular uma derivada difícil. Gente, por hoje era isso. Forte abraço para vocês e até mais.